Você tem o hábito de usar um cronograma para você estudar para concurso? Né? Muita gente estuda da forma errada. Será que você é uma dessas pessoas? Né? Como que é estudar da forma errada? Você cria um cronograma, você fica 10 horas estudando raciocínio lógico e matemática porque você acha que você não está muito bem. E aí vai lá e cai em apenas 6 questões. Você não estuda, nesse caso aqui, Seguridade Social. E vai lá e cai 70 questões. Né? Então, qual que é a forma certa de estudar? É você focar na sua necessidade e também ver a quantidade de questões que vão cair. É isso que é um cronograma correto, né? A forma correta de estudar. Eu vou mostrar para você aqui como que você vai criar esse cronograma correto aqui e vai otimizar o seu tempo, né? Vai usar seu tempo de forma correta e estudando a quantidade necessária de acordo com o número de questões. Muita gente tem perguntado como fazer esse cronograma, né? Porque nas últimas semanas aí eu tenho soltado bastante exercício, né? Referente ao concurso da INSS. Então aí o pessoal pediu para fazer, por isso que eu estou fazendo isso daqui. Então, como que a gente começa? Para começar aqui, ó, nós temos o cargo, né, do INSS, então aqui está técnico de seguro social, está com um salário aproximado aí de R$ 5.500, né, que é 5.400 e pouco lá. Aproximadamente R$ 5.500, são 1.000 vagas e tudo indica que vai ser de ensino médio. Né? Não tem a data da prova ainda, nem a banca que vai ser. Aqui, essas questões, tudo isso aqui que eu estou me baseando é levando em consideração os concursos anteriores aí que tiveram. Okay? Então, nós temos aí, ó, raciocínio lógico, são 6 questões, né, aproximadamente, ética 6 aproximadamente, regime jurídico único 7, e assim, tudo aproximadamente, que tá vendo, tá tudo meio parecido aqui. Tirando língua portuguesa, que tem uma quantidade maior, o resto tá tudo meio parecido, né? Tudo na faixa de 6 aí, 6, 5, 6, 7 questões aí. E aqui eu tenho Seguridade Social, que são 70 questões, então muitas questões aqui. E aí o que você vai fazer para você criar um cronograma? E lembrando, aqui eu estou fazendo para o INSS, só que você vai poder usar isso para qualquer concurso. Você pode usar isso para estudar para o Enem, pode usar isso para estudar para qualquer concurso que você for fazer, e até para a prova da escola. Você vai estudar para um simulado aí na escola, você não sabe o quanto você tem que estudar para cada assunto, aí você pode dividir dessa forma que também vai dar certo. Tá? E o que você vai fazer? Essa tabela aqui é a tabela fundamental, ó, é a coluna. É a coluna que muita gente não usa. É a coluna da necessidade. Então você tem que ver o número de questões que vão cair e tem que ver a necessidade sua. Vou explicar para você. Ó. Vamos supor aí de uma quantidade de 0 a 10. Qual é a necessidade minha de raciocínio lógico-matemático? Se eu fosse estudar para um concurso igual esse daqui do INSS, raciocínio lógico-matemático, acredito eu que não tenho muito para estudar, mas é sempre bom dar uma revisada. Então vamos colocar que a necessidade minha é 1. Então sempre vai ter uma necessidade, é sempre bom você revisar, ok? Você nunca vai saber tudo. Então, necessidade minha é 1 de 0 a 10. É isso que você tem que pensar, a sua necessidade. Vamos colocar aqui, ó, ética no serviço público. Eu já vi, mas eu me esqueci. Então vamos colocar aqui ética no serviço público aí de 0 a 10. Eu tenho uma necessidade de 4. Ok. Aí eu vou fazendo isso para todos. Então eu vou colocar valores aleatórios aqui, tá? Só para a gente ter uma base. Regime jurídico único. Eu tenho uma necessidade de 4 também. Agora vamos pegar noções de direito administrativo. É mais tranquilo, então eu tenho a necessidade de 3. Vamos pegar noções de direito constitucional, tenho a necessidade de 2. Vamos pegar aqui língua portuguesa, tenho a necessidade de 3. Vamos pegar noções de informática, com necessidade de 3 também. Vamos só aumentar esses dois de cima aqui. Vamos colocar necessidade 6 e necessidade 6. E vamos aqui embaixo, ó. Seguridade social. Agora sim, ó, são 70 questões, você não tem que se preocupar aqui com a quantidade de questões, tá? Você tem que se preocupar com a sua necessidade. Bom, Seguridade Social não é um assunto complicado, né? Só que é muita coisa para estudar. Então vamos colocar aqui necessidade 5. Ok, fundamental essa coluna, pessoal. Isso aqui é fundamental, a sua necessidade. Porque o número de questões, você não vai olhar isso agora. Quem vai fazer isso para você é essa próxima coluna aqui, ó. É ela que vai falar para você, vai fazer o produto dessas duas colunas anteriores. Então você vai fazer assim, ó. Aqui eu estou criando no Excel. Você pode fazer na mão, se você não tem o Excel aí, quer fazer no celular, você pode escrever isso aqui na mão mesmo, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui na frente é multiplicar. Tá vendo que tem um X? Eu vou multiplicar essas duas aqui, ó. Então 6 vezes 1, necessidade 6. Opa, aqui. Necessidade 6. 6 vezes 6, necessidade 36. Eu vou apenas
otimizar aqui, né? Vou colocar um igual e já vou multiplicar a de trás vezes essa da frente, só para agilizar o processo aqui, tá? Aí eu vou arrastar. Então você vai multiplicando. 7 vezes 6, 42. E vai indo, tá? Vai levando todo mundo até lá embaixo. Aí, olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho todas elas aqui atrás têm a mesma quantidade aproximadamente de questões, né? Tirando a língua portuguesa aqui e seguridade social. Mas olha aqui, ó, quantidade de questões vezes a necessidade. Olha como que mudou. Olha raciocínio lógico, qual que vai ter que ser o meu empenho aqui e olha a ética no serviço público. Muda muito, né? Então faz toda a diferença aqui atrás, ó, o número de questões e a sua necessidade, tá? Então nunca esqueçam de colocar essa coluna da necessidade. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Depois de você fazer tudo isso, tá vendo que eu coloquei aqui total? Eu vou só colocar um total para somar tudo aqui, ó. Então igual, soma, eu vou somar todo mundo. Aí daqui a pouco eu já mostro para você. Aqui você pode fazer lembrando tudo isso na mão, tá? Estou fazendo no Excel só para agilizar. Aí, importante, primeira coisa, número de questões, você vai ter o total da prova, isso não vai mudar. Só que vamos supor, você é a Ana e você está aí fazendo a necessidade sua. E na casa dele, lá o Pedro está fazendo a necessidade dele também, né? Tá vendo a quantidade que ele precisa de cada um. Quando você olhar o 29 aqui, que é da Ana, e vai comparar com o do Pedro, deu muito diferente. Não, isso é normal. A necessidade, você vai perceber que quanto menos necessidade você tem, menor vai ser esse número aqui, ó, esse total. Porque pensa só, se eu fosse bom em tudo aqui, tivesse só necessidade 1, seria 1, 1, 1, 1, 1, 1. É só isso somar esse monte de 1 que daria aqui. Agora, se eu fosse uma pessoa que tivesse dificuldade em tudo, seria 9, 10, 9, 10, 9, 10. Imagina um número grande que não ia dar isso daqui. Então, isso aqui pode dar desde 0, né, que é quando eu não preciso de nada, mas vamos colocar um menor sendo 1, tá? Então, pode ir desde 1, que vai dar 2, 4, 6, 8. Então, ele pode vir desde 8 até uma necessidade extrema, que vai ser 10, né? Eu preciso que não sei nada, 10 em tudo, que vai dar 80. Então, ele pode vir de 8 a 80. Então, podem ficar tranquilos que essa coluna necessidade ela vai vir de acordo com a sua necessidade mesmo. Quanto maior o número que tiver aqui, maior a necessidade que você tem, mas não se preocupe que com o tempo isso daqui vai diminuindo, é normal, tá? É super normal. O número de questões que não vai mudar, vai ficar 120. Aqui, ó, a quantidade, né, as questões vezes a necessidade, é normal também que aqui, então, os números deem variados, né? Não vai ficar igual ao seu do seu amigo, porque a necessidade de cada um muda, então a necessidade multiplicando aqui muda também, tá? Agora, olha só o que é muito importante. Tá vendo que aqui em cima eu coloquei assim, ó, total de aulas por semana. Isso aqui também é individual, vai depender de você. O que seria o ideal? Você conseguir estudar aí, vamos dizer assim, no mínimo 3 horas por dia. Né? Se não der, tudo bem. Estude 2, estude 1 hora, tente estudar todo dia. Tá? Mas assim, seria legal que você estudasse pelo menos umas 3 horas por dia. Tá? Se você estudar 3 horas por dia aí, de segunda a sábado, já é o suficiente. Tá? Mas eu vou colocar aqui, baseando que eu vou estudar 5 horas por dia. É bastante, tá? É um número bem alto. Existem pessoas que estudam 8, 10 horas por dia, porque só fazem isso. Mas aqui eu estou tomando como base uma pessoa que tem algumas outras obrigações no dia a dia, normal, como todo mundo. Tá? Eu vou basear aqui que eu tenho 5 horas de estudo por dia, né? Já é um número alto. Lembrando que de 3 a 5 já é o suficiente aí para você passar no concurso, tá? Dependendo do seu empenho, assim, durante essas horas de estudo, é claro, e facilidade, o quanto você já estudou até aqui. Mas, vamos lá. Eu vou colocar que a pessoa vai estudar 5 horas por dia. Então vai dar 5 na segunda, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu sou do tipo de pessoa, assim, para estudo, que eu acredito que o domingo a gente não deve estudar não, tem que dar um dia de descanso, porque o cérebro é um músculo e assim como você faz academia ou faz alguma atividade física, ninguém treina de domingo a domingo, né? O músculo precisa descansar, né? Porque aí você volta na segunda mais forte. Eu sou do tipo de filosofia aí que domingo a gente não estuda, tá? E aí depende de você quer estudar no domingo, fique à vontade, tá bom? Fui aprovado em vários concursos em primeiro lugar e eu acho que isso deu certo para mim, mas vai de cada um, tá? Agora aqui, ó, vamos voltar. Então eu tenho de segunda a sábado, faltou um acentinho ali.
de segunda a sábado, então eu tenho 5 horas por dia, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então eu tenho 30 horas na semana, é bastante, hein? Vamos colocar lá, 30 horas. Ok, coloquei as 30 horas lá. Lembrando que isso aqui vai depender de você, você pode colocar 3 por dia, 3, 6, 9, 12, 15, 18 horas, tá? Suficiente, tá bom? Aí o que você vai fazer agora para aulas por semana? Que agora você precisa ver o número de aulas que você vai estudar aqui. De acordo com essas 30 que você tem disponíveis, vamos colocar 2, 4, 5 aqui, ó, vezes 6 que vai dar o 30. Quantas que eu vou colocar de raciocínio lógico, quantas que eu vou colocar de ética no serviço público, porque aqui tem 36, aqui tem 6, 42, ué, como é que eu vou encaixar isso? É aqui que vai estar, ó, aulas por semana. É muito tranquilo. Tá vendo que aqui, ó, você tem 524 num total? Então você vai pegar uma porcentagem para cada um desses 524. Né? Ou você pode fazer uma regrinha de 3, 524 está para 30 aulas, né? 30 horas. Assim como aí você vai fazendo para cada um. Eu já vou fazer direto aqui, como eu estou no Excel, mas para você montar, você vai fazer assim. Ó. Deixa eu montar aqui para você. Ó. Você vai fazer uma regrinha de 3 assim. 524. Por que 524? Porque é o total aqui, ó. Vamos mudar de cor isso aqui. Vou pegar uma cor escura para tudo. Aqui, ó. Então, por que eu estou usando 524? Porque é o total de questões vezes a necessidade. Então, ó, 524 é equivalente, né? Tudo isso que eu tenho que estudar é equivalente ao número total de horas, né? Total que eu preciso estudar, 524, total de horas, que é 30. Estou montando a regrinha de 3 aqui. Então, ó, 524 está para 30. Assim como, imagina que tem um igual aqui no meio. Agora eu vou para cá, número de aulas. Quantas aulas eu tenho aqui? Ó? 6 aulas. Então, 6 aulas está para x. E esse x aqui, ó, ele vai dar o número que eu tenho para estudar. Aqui eu estou colocando total de aulas, pensando que cada aula tem 1 hora, tá? Mas tanto faz. Ok? Então, essa aqui é a regrinha de 3 que você faz. Ó. E multiplicando em cruz, você percebe que você vai fazer 6 vezes 30 e o resultado dividido por 542, né? Porque vai ser, ó, 542 multiplicando em cruz, ó, 542x, né? Vai ficar assim aqui embaixo. Vamos continuar a equação, ó. 542 vezes x, aqui, ó, é igual a 60 vezes 30, a 6 vezes 30. Você consegue ver que vai ficar dessa forma aqui, ó? Vai ficar desse jeito. E aí depois você vai pegar esse 542 e vai passar dividindo. Então vamos por aqui. Ele vai ficar assim, ó. X igual a 6 vezes 30 e o resultado dividido por 542. Você consegue perceber que vai ficar assim? Só que como eu estou aqui no computador, eu vou agilizar esse processo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 aqui, ó, vou multiplicar pelo 30 e o resultado vou dividir por 524. Aí depois eu vou arrastar, porque ele já vai levar tudo para mim. Então vai ficar assim, ó. Então vamos lá. No Excel é mais fácil, tá? Você vai fazer assim, se você tiver no Excel. Se você não tiver, você vai ter que fazer 1 a 1 com a regrinha de 3. No Excel tem que começar com igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6, que é esse valor de trás, vou multiplicar ele pelo 30, só que esse 30 vai acontecer uma coisa. Se você estiver usando o Excel, você tem que lembrar de travar ela. Daqui a pouco eu explico por quê. E aí o resultado eu vou dividir por 524. Tá bom? Ou posso só escrever 524 ali, que eu sei que é o total, mas eu prefiro vir usando a célula aqui, porque depois eu vou alterar e vocês vão entender. Olha só, o resultado vai dar o mesmo, tá? Vai dar 0,34 aqui. Tá vendo? Não deu nenhuma aula por semana, porque assim, eu não tenho necessidade mesmo. Então vamos deixar isso daqui, aproximar ele para 1 ali, que é pelo menos uma aulinha, né? Que não tá dando nenhuma aula. Mas eu vou fazer assim, ó, só mostrando para você. Se eu tentar arrastar aqui embaixo, o Excel ele vai completar tudo. Mas por que vai dar errado? Fica vendo só. Deu errado. O que está acontecendo? Quando eu arrasto ele aqui embaixo, ele está descendo e usando, em vez de 6, que é isso aqui, ó, ele está usando 36, né? E o 30, ele desceu junto, não tem nada aqui embaixo. Ó. Então, quando você montar essa fórmula, você tem que travar aqui, ó, o N5, que é onde está o 30. No seu aí você pode colocar em outro lugar. Então eu vou travar ele aqui, ó. E eu vou travar também esse total aqui embaixo, ó, para usar só essa célula, não ficar pulando. Então eu vou travar ela ali também, ó. Ok? Tá travadinho agora. Se eu arrastar vai dar tudo certinho. Fica vendo só. Aí, ó.
Então, olha que coisa, tem aula aqui que eu não vou precisar estudar nenhuma aula por semana por enquanto. Só que com o tempo, quando isso for passando, você vai começar a diminuir algumas outras aulas aqui, vocês vão ver que elas vão começar a subir, tá? Mas isso é super normal. Isso se dá pelo fato de eu ter muitas questões aqui de seguridade social, ó. Então, seguridade social, eu preciso dedicar muito nela. É por isso que aconteceu isso, tá? Então, aqui tá vendo que tá com 0,8, aqui 0,3 aqui, e aqui 0,3. Então, nessas aqui, ó, que tá só com 0, por enquanto você não estudou nada. Mas se você vai ver que se aproximar, vai dar pelo menos uma para elas, fica vendo? Porque se eu pegar as inteiras, ó, vamos lá, aqui tem 20 aulas, mais duas 22, mais uma 23, 24, 25, 26, 27. Eu tenho 3 aulas sobrando aí, né? Então essas 3 aulas sobrando, né, arredondando tudo aqui, eu não estou nem arredondando para mais ou para menos aqui, eu só estou pegando o valor aproximado. Então eu posso pegar que aqui eu tenho mais uma aula e uma aula, e vai dar uma aula certinho. Tá bom? Então, eu posso aproximar e ver que esse tá 0,8 já seria 1, esse daqui tá 2,5 já seria 3. Não, estou aproximando aqui só para eu conseguir usar todas as aulas. Mas só para você ter uma ideia, você estudou isso daqui na primeira semana, né? Então você dividiu essas 20 aulas de Seguridade Social. Só para falar assim para você, ó, quando você estiver estudando noções de informática ou algumas matérias assim muito parecidas, tenta não deixar uma colada com a outra. Então você coloca raciocínio lógico no meio, depois você vem com a próxima matéria, para não ficar tudo bagunçado na sua cabeça, ok? Para não ficar tudo, não misturar uma matéria com a outra, ok? Bom, então só para você ver aqui, ó, tenho 20 aulas de Seguridade Social para eu dividir aqui. Então vamos colocar aqui, tipo assim, Seguridade Social, vamos por SS, tá? Então, ó, SS, então aqui eu tenho eu tenho que dividir as 20. Então, ó, aqui, se eu colocar 2 em cada uma, já vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então vamos colocar 3, né? Então aqui, ó, 2, 2, 2. Aí você pode colocar o horário que você quiser. Não, eu prefiro estudar Seguridade Social no final, porque é bastante conteúdo e depois já estudo e já paro. Pode ser, não tem problema nenhum. Prefiro estudar as duas aqui e depois mais uma no final. Eu não gosto de separar, não. Eu gosto sempre de colocar a mesma matéria e colocá-la junto ali, tá? Então, ó, vou começar na segunda. Então aqui já deu 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bastante coisa, né? 4 aulas dela na semana, mas é porque são muitas matérias e a necessidade dela está muito grande, tá vendo que eu estou com uma necessidade 5. Aí depois eu vou distribuindo as outras, ó. São 2 de ética no serviço público, então ética no serviço público, uma aqui, você pode colocar outra no dia que você quiser. Ética no serviço público. Já matei as 2 de ética no serviço público. O que mais que eu tenho? 2 no regime jurídico. Vamos colocar RJ, regime jurídico ali. E vamos colocar RJ aqui também, regime jurídico. O que mais que nós temos ali? Uma de noções de direito administrativo. Vamos colocar direito administrativo. São quantas direito administrativo? Uma só. Tenho 2 aqui de língua portuguesa. Então vamos colocar língua portuguesa. Língua portuguesa. Tá vendo? Tô colocando tudo meio jogado ali, não tem problema não. Raciocínio lógico, RLM que a gente fala, né? Raciocínio lógico matemático. Mais uma aqui de noções de direito constitucional, vamos colocar direito constitucional. E por fim, vai ficar a última ali de noções de informática. Noções de informática. Ok, então montamos tudo aí, tudo beleza. Mas olha só a parte interessante aqui, ó. Montei tudo, estudei aqui um mês, se a prova ainda não tem data, né? Eu tô tendo tempo, fiquei um mês estudando isso aí para eu me adequar. Mas o legal é você sempre ficar olhando a cada 15 dias, tá? Estuda 2 semanas, mais 2 semanas, mais 2 semanas e vai sempre trocando a cada 2 semanas, que uma semana só é muito pouco para você rever, né? Então estuda ali a cada 2 semanas, 3 semanas, já é uma quantidade legal para você ir alterando e vendo a sua necessidade. Beleza. Estudou 15 dias ali, vou trocar. Eu tenho necessidade de raciocínio lógico? Não, vou manter no 1. Mas e agora a ética no serviço público? Melhorei. Melhorou? Então agora só tem necessidade de 5. Olha que interessante. Quando eu troco aqui, ó, ele já troca tudo. Tá vendo? Porque eu deixei tudo aqui com células. Só aqui que não. Aqui eu vou ter que adequar de novo. Então estou fazendo um novo. Apago esse da outra semana. Posso apagar isso? Apago da outra semana e venho novamente. Então é 1. E a necessidade da regime jurídico? 5. E a necessidade do direito administrativo? Estou relembrando bem, é 2. Direito constitucional, vamos deixar para 1 agora, que eu estou melhor. Não, vamos deixar para 2 ainda, né? 1 é muito pouco.
De língua portuguesa, não melhorei muito, ainda vai continuar. Noções de informática, melhorou? Eu vi que eu preciso de mais, eu não estou muito bom nela não, coloca 5. Seguridade social, fiquei bem. Já vou deixar aqui, ó, necessidade 4. Olha só que interessante, ó, como trocou. Tá vendo? Então aqui agora são só 18 de Seguridade Social. E aí vai indo, vai chegar um momento que Seguridade Social você vai estar muito bem. Necessidade de Seguridade Social de tanto que você está estudando é 1. Mas mesmo assim, se a necessidade de Seguridade Social for 1 e você tiver uma necessidade aqui, vamos colocar de língua portuguesa, que você está vendo que estou tendo dificuldade, e deixar 6, você ainda vai ter aqui 9 de língua portuguesa e 7 de Seguridade Social. Por quê? São muitas questões de Seguridade Social. Tá? Isso vai ser normal nesse concurso do INSS. Agora em outros concursos aí, as questões elas são mais balanceadas, aí você vai ver que elas vão ficar mais próximas aí da sua necessidade aqui, de conforme o número de questões aqui e aulas por semana. Tá? Então, aqui foi uma ideia para você de como que você... e outra coisa, se aqui você está vendo, 30 aulas está muito pesado, não estou conseguindo fazer, vou estudar 30, vou colocar 20. Olha lá, ele altera tudo para mim, 20 aulas por semana, ele já alterou aqui o número, aí eu só vou usar aqui 20 aulas por semana, né? Pegar aqui onde vai ter 20 aulas ali, uma quantidade. Eu quero estudar 5 hoje, 5 já deu 10, 4 e 4 já deu 18, e uma, pronto, deu 20. Aí você vai distribuir de acordo com o tempo que você tem, né? A sua necessidade, mas isso daqui foi mais para você entender o como que um cronograma certo, né? Ele ajuda você a estudar melhor, ele potencializa os seus estudos, né? Para você não ficar perdendo tempo, porque você pode olhar aqui e falar assim, não, raciocínio lógico matemático e noções de língua portuguesa, aí eu preciso estudar o dobro um do outro. Não, não é um dobro. Se você tem uma necessidade muito maior de língua portuguesa, né? Às vezes tem necessidade maior de raciocínio lógico matemático, língua portuguesa você é bom. Mesmo um sendo o dobro do outro praticamente, o 6 e o 15 aqui, vai dar quase o triplo. Às vezes, como você vai muito mal raciocínio lógico matemático, aqui no final vai dar a mesma quantidade de horas para estudar. Tá? Mas assim, era só para ajudar vocês nessa forma de estudos aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida coloque nos comentários. E aí eu vou tentando ajudar vocês aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.